Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos aqui ao Doce Pouso. Bom, canal este que tem aí a missão de envolvê-lo, trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra da parte de Deus. E hoje eu quero deixar um versículo para a sua meditação, que se encontra ali no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, onde está escrito assim: Isto eu recordo na minha mente, portanto eu tenho esperança. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Muitas são as diversidades dos nossos dias, né? Como já diz o próprio ditado popular, né? Que nós matamos um leão por dia. E a palavra do Senhor já nos alerta: basta cada dia o seu mal. Ou seja, devemos viver um dia de cada vez. Né? A cada dia nós teremos as nossas dificuldades, a cada dia nós teremos os nossos momentos de alegria, né? Existe um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu. Esse livro de Lamentações, o autor dele é Jeremias. E Jeremias, ele traz lindos, profundos e até poéticos capítulos, né, neste livro, descrevendo ali o choro, a angústia, a aflição e até mesmo a desesperança do povo após a destruição de Jerusalém, quando Babilônia destrói ali Jerusalém. Ali o povo, eles se veem dentro de um cativeiro. Agora o povo já não tem mais esperança. Ali o povo se encontra em profunda angústia e profunda aflição. Mas Jeremias, ele vem dizendo algo muito interessante. Jeremias, ele vem como que com um mantra, como que com um segredo, dizendo: quero trazer à memória tudo que me traz esperança. E quais eram essas memórias de Jeremias, senão a palavra do Senhor? Durante um momento de desesperança, durante um momento de aflição, angústia e dor, nós podemos chorar. Por muitas vezes vamos até nos lamentar, mas nós não podemos deixar de invocar a manifestação de Deus por meio da sua palavra. A própria Bíblia diz, o próprio Senhor nos instrui por meio da sua palavra, nos dizendo: meditai na palavra de Deus de dia e de noite. Muitas das vezes nós vamos olhar esse modo de meditação por pegar, abrir a Bíblia e ali, né, meditarmos e estarmos ali em meditação de contemplação naquele momento que nós estamos fazendo um devocional, naquele momento, de repente, que nós estejamos estudando a palavra do Senhor. Mas essa meditação, ela é um pouco mais aguçada. É a meditação daquilo que está no seu coração. É a meditação acerca daquilo que já está fermentando em seu coração. E a palavra de Deus nos diz que na onde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. E foi o próprio Davi quem disse: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quero ainda mais dizer: guardei a tua palavra em meu coração para que no dia da provação eu não murmure contra ti. Para que no dia da provação eu possa trazer à memória, aleluia, trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança senão a palavra do Senhor? O que nos dá esperança, senão a palavra de um Deus bondoso, de um Deus fiel, de um Deus poderoso, de um Deus tão grande quanto o Deus que nós servimos? Bom, aqui eu já quero concluir esse momento com vocês, falando acerca da esperança durante um momento de dificuldade, durante um momento de adversidade. Eu quero dizer para você: não perca a esperança. No Evangelho de Lucas, em seu capítulo 18, vem nos dizendo acerca de uma parábola que Cristo contava ao povo, a fim de instruí-los acerca do reino dos céus. E ali Cristo vai dizer àquele povo que havia uma viúva que ia se queixar todos os dias a um juiz. Porém, esse juiz, ele era injusto, ele não tinha temor ao Senhor, ele não temia a Deus e muito pouco tinha estima pelos homens. Mas, portanto, aquela viúva insistia em procurar aquele juiz, pedindo para que ele a vingasse, a defendesse, combatesse os seus adversários. Aquele injusto juiz se põe a defender a causa daquela viúva. E ali Jesus, ele encerra essa parábola indagando aquele povo, indagando aos seus discípulos: será que quando o Filho do Homem voltar, se achará
fé na terra? Será que quando o filho do homem voltar, se achará tal perseverança sobre essa terra? Muitos eram os motivos para aquela mulher já ter deixado de ir em busca daquele juiz para julgar a sua causa. Muitas eram as razões para aquela mulher já ter desistido de importunar aquele juiz. Afinal, quando nós olhamos para a parábola, um dos pontos cruciais que nós vemos ali à vista daquele injusto juiz é que ele não temia Deus. Então, por mais que ela fosse uma viúva, e a palavra já dizia, aquele povo, eles já haviam recebido a instrução por parte de Deus, para que houvesse um cuidado, para que houvesse um zelo com os órfãos e com as viúvas, porque Deus, ele já era conhecido como pai dos órfãos e juiz das viúvas. Mas aquele juiz, ele não temia Deus. Então esse era um ponto que já tirava todo o crédito, descredibilizava aquela mulher. Não seria por meio do temor a Deus que aquele juiz a ajudaria. Aquele juiz, a parábola diz que ele não tinha estima pelos homens, ou seja, ele não tinha respeito, ele não tinha estima, não tinha afeto, afeição pelos homens. Então ele não olharia com compaixão ou pouco se compadeceria da situação daquela viúva. Muitos eram os motivos para ela ter perdido a esperança. Muitos eram os motivos para ela deixar de lado e desistir de ir até a porta daquele juiz e pedir para que ele julgasse a sua causa. Mas a palavra diz que ela ia em procura, em busca desse juiz de dia e de noite e não desistia, e ela não perdia a esperança. Dentro de uma situação, talvez nós tenhamos todos os motivos para desistirmos de pedir a Deus. Dentro de uma situação, talvez nós teremos muitas razões, muitas pessoas irão nos apontar as improbabilidades, irão nos apontar o quão impossível é alcançarmos tais objetivos, tais propósitos, concretizarmos em sonhos. Talvez muitos sejam o argumento daqueles que se opõem aos nossos objetivos, se opõem aos nossos sonhos, se opõem aos propósitos e promessas que Deus já tem na nossa vida. E por muitas vezes nós nos vemos andando em direção contrária daquela viúva e nós acabamos por desanimar, desistir. Ou seja, acabamos por perder a esperança. Mas é lindo. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Porque Jesus, por meio dessa parábola, ele começa a indagar o povo. Aleluia. Impulsionando o povo a não perder a esperança. Para que esperassem, confiassem e tivessem esperança. Porque ele era o justo, o juiz, que Deus manifestaria as suas obras e cumpriria as suas promessas. Mas para a chegada em qualquer propósito, para a construção de qualquer sonho, existem processos. Processos que por muitas vezes e em muitos momentos serão dolorosos. Processos que por muitas vezes nos farão lamentar, trarão dores, trarão dúvidas, trarão angústia. Mas é necessário trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos trará esperança será a palavra de Deus. É crer e declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Jesus ele está ali no deserto e após o seu batismo, né, quando ele é batizado ali por João Batista, a palavra diz que quando ele termina de ser batizado, o Espírito o conduz ao deserto. O Espírito de Deus o conduz até o deserto. E ali nos momentos de tentações que Cristo passa, que o inimigo começa a tentar, começa a sitiar, começa a lançar dardos sobre Jesus, começa a indagar, começa a colocar em dúvida quem ele é, se tu és mesmo filho de Deus. Quando ele começa a indagar Jesus, Jesus o combate com a palavra. No momento em que Satanás tenta trazer desesperança, trazer dúvida a Jesus, ele tem em seu coração a palavra e ele traz à memória a palavra do Pai. E ali ele vence aqueles 40 dias de propósito. Aleluia. Aleluia. E é por meio da palavra que você vai combater toda a sitiação, todo dardo inflamável, toda improbabilidade, toda impossibilidade. Você vai vencer por meio da palavra de Deus. E ali, reforço, Jesus, ele termina a parábola dizendo: será que quando o Filho do Homem voltar, se achará esperança na terra? Será que se achará perseverança? Será que se achará fé? Será que haverá fé dentro de você para permanecer tendo esperança? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Aleluia. Isso é muito forte. E o Senhor nos diz assim, dessa forma: será que dentro da sua impossibilidade, você
irá manifestar a glória de Deus por meio da palavra? Será que no meio da improbabilidade você permanecerá como aquela viúva, insistindo e crendo? Porque se um injusto juiz pôde atender ao pedido de uma viúva, sendo ele injusto, sendo ele não temente a Deus, sendo ele alguém que não tivesse estima, quanto mais nosso Pai que está no céu, quanto mais aquele que tem os nossos nomes escritos na palma das suas mãos, quanto mais aquele que nos tem por menina dos seus olhos, quanto mais aquele. Então, eu quero finalizar aqui mais uma vez. Aleluia. Dentro desse versículo. Que esse versículo possa ecoar pelo seu dia, pela sua semana, pelo seu mês, pelo seu ano, trazendo a ti esperança. E que nos dias de aflições, como passava o povo ali no tempo, em que Jeremias relata no livro de Lamentações, nos dias de angústia, nos dias de choro, nos dias de dúvida, nos dias de desesperança, nós possamos, como Jeremias, declarar: isto eu recordo na minha mente. Portanto, eu tenho esperança. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. E assim eu quero fazer uma breve oração com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Ti, Senhor, nós elevamos os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas dores, as nossas angústias e aflições até o Teu trono. Que nós possamos descansar, Senhor, e que a Tua palavra possa estar em nossos corações ecoando, Senhor, trazendo a nossa memória, Pai, a Tua palavra, porque é por meio da Tua palavra que nós teremos esperança e aguardaremos a vinda do Filho do Homem, aleluia, com fé sobre essa terra, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.